Olá! Bora mergulhar num universo que é, ao mesmo tempo, fascinante e cheio de particularidades do direito brasileiro: os contratos administrativos. E já fica o aviso, a gente vai falar de um acordo onde a regra é a desigualdade. Mas calma, é tudo em nome do interesse público. Vamos entender isso juntos. Para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. E se um contrato, por definição, já colocasse uma das partes numa posição de superioridade? Pois é exatamente essa a lógica, a premissa que baseia os contratos da administração pública aqui no Brasil. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente entende o conceito desse acordo desigual. Depois, as regras do jogo. Na sequência, o grande embate: os superpoderes do Estado contra as proteções de quem foi contratado. Aí vem a parte boa, as famosas pegadinhas. E para fechar, a gente olha um pouquinho além do contrato em si. Então vamos lá. Primeira sessão. É aqui que a gente estabelece a base de tudo que vem pela frente. A natureza, por essência, desigual desses acordos. E aqui, já de cara, a primeira distinção que é crucial, uma verdadeira armadilha. Uma coisa são os contratos da administração. Pensa nisso como grande grupo, o gênero. Aqui, o poder público pode agir quase como um particular, sabe? Tipo, alugando um imóvel comercial. Agora, outra coisa bem diferente é o contrato administrativo, que é a espécie. É aqui que a administração age com seu poder de império, com supremacia, como na concessão de uma rodovia. É nesse segundo que a gente vai focar. E o nome desse princípio fundamental é verticalidade. A relação não é horizontal de igual para igual. Não mesmo. Ela é vertical, com a administração lá no topo e o contratado embaixo. E olha, isso não é um defeito do sistema, é o design dele. Foi pensado justamente para garantir que o interesse da coletividade sempre prevaleça. Bom, se já entendemos o conceito, vamos ver como é que essas regras funcionam na prática. Quais são as características formais que definem esses contratos? As características são bem claras. Eles têm que ser por escrito, envolvem grana, ou seja, são onerosos. As obrigações de cada lado são definidas desde o início e são pessoais, isto é, feitos com aquela empresa específica que venceu a licitação. Mas o ponto que realmente grita a verticalidade é o último. São contratos de adesão. O particular não senta para negociar as cláusulas principais. Ele basicamente aceita o pacote que a administração já montou. Ah, mas para toda regra tem aquela exceção, né? E essa aqui adora aparecer em prova. A obrigação de ser por escrito tem uma brechinha, mas olha, é minúscula e muito específica. Contratos verbais só são permitidos para pequenas compras, daquelas de pronto pagamento, com valor atualizado de até R$ 11.981,20. É só isso. Passou um centavo, já tem que ser por escrito. E aqui vai outra pegadinha jurídica clássica: a diferença entre validade e eficácia. Um contrato assinado pelas duas partes já é considerado válido. Só que ele só começa a produzir efeitos no mundo real, ou seja, ele só se torna eficaz depois que é publicado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Sem essa publicação, é como se o contrato existisse, mas estivesse dormindo, sem poder legal. Ok, agora a gente entra no coração da nossa análise. Aquele cabo de guerra, sabe? A tensão constante entre os poderes extraordinários do Estado de um lado e as garantias que a lei dá ao contratado do outro. Do lado do Estado, a gente tem as famosas cláusulas exorbitantes. O nome já diz tudo, né? São poderes que seriam impensáveis num contrato entre particulares. A administração pode, por conta própria, modificar o projeto no meio do caminho, pode rescindir o contrato se quiser, pode fiscalizar tudo a qualquer hora e ainda aplicar punições. E o mais maluco, esses poderes valem mesmo se não estiverem escritos no contrato, eles vêm direto da lei. Mas o contratado não está totalmente largado à própria sorte. O grande escudo dele é o direito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, aquela relação entre custo e lucro que ele calculou na proposta original tem que ser preservada. E para isso existem 3 ferramentas principais: o reajuste, que serve para corrigir a inflação, que é algo previsível; a recomposição, para eventos totalmente inesperados, como uma pandemia; e a repactuação, que é bem específica para lidar com aumentos de custos de mão de obra. Confundir esses 3 é um erro clássico. Chegamos na parte mais prática, o resumo das armadilhas, das confusões e dos entendimentos que podem derrubar quem não estiver atento. E a primeira situação é um clássico. Imagina só. A empresa está lá fazendo uma obra, tudo correndo bem, mas no meio do caminho ela fica com uma pendência fiscal. A administração pode simplesmente travar o pagamento pelo que a empresa já entregou?
A resposta, segundo os tribunais superiores, é um gigantesco não. Reter o pagamento por um serviço que já foi feito e entregue é considerado enriquecimento ilícito do Estado. A administração tem outras ferramentas. Ela pode aplicar uma multa, pode até rescindir o contrato para frente, mas não pode dar o calote pelo que já foi feito. Agora, atenção para uma das pegadinhas mais importantes de todas: a diferença entre impedimento de licitar e declaração de idoneidade. O impedimento é mais leve, ele vale só para aquele órgão que aplicou a punição. Por exemplo, a empresa fica impedida de licitar só com a União, e por no máximo 3 anos. Agora, a declaração de idoneidade, essa é a bomba atômica das sanções. A empresa fica proibida de contratar com qualquer entidade pública no Brasil inteiro. O estrago é gigante e a duração vai de 3 a 6 anos. E voltando rapidinho na proteção do equilíbrio, tem 2 figuras com nomes estranhos que causam muita confusão. O fato da administração é quando o próprio órgão que te contratou faz alguma coisa que atrapalha diretamente o contrato. Já o fato do príncipe é uma ação geral do governo, tipo um novo imposto que não tem nada a ver com o contrato, mas que acaba, por tabela, aumentando os custos. Em ambos os casos, o contratado tem o direito de ter seu equilíbrio financeiro restaurado. E para a gente fechar, vamos só ampliar um pouco o nosso olhar e entender rapidinho como os contratos administrativos se diferenciam de outros acordos bem comuns no setor público. A comparação número 1 é com os convênios. Aqui a lógica é totalmente oposta. No contrato, os interesses são opostos, né? Um quer o serviço, o outro quer o pagamento. No convênio, os interesses são os mesmos, são convergentes. 2 entidades se juntam por um objetivo em comum. É por isso que no convênio não precisa de licitação, e o dinheiro que é transferido continua sendo público, precisando de uma rigorosa prestação de contas. E vale a pena citar também os consórcios públicos. Eles não são contratos. São, na verdade, uma ferramenta de cooperação ainda mais forte em que municípios ou estados se unem para criar uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica para cuidar de um interesse comum, como a gestão do lixo ou da saúde de uma região. E com isso a gente fecha o nosso panorama. A pergunta que fica no ar, e que na verdade move todo o debate nessa área, é esta: em um sistema feito para o bem público, onde é que a gente encontra o equilíbrio perfeito entre o poder do Estado e os direitos de quem contrata com ele? Essa é a busca constante por um Estado que seja, ao mesmo tempo, eficiente e justo.